Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no nosso bate-papo teológico e nesta semana eu quero tratar sobre a seguinte pergunta: que rumo o Evangelho tem tomado no Brasil? Essa pergunta nós fazemos com base em uma notícia que circulou nas redes sociais e foi exposto no programa televisivo com o apresentador nacionalmente conhecido chamado Pedro Bial. O programa Conversa com Bial desta semana de dia 9, isso mesmo, dia 9 de maio de 2017, ele trouxe alguns artistas gospel em um de seus quadros que estavam comemorando os 500 anos de reforma. Na verdade foi vamos dizer assim, uma alusão aos 500 anos de reforma. Mas por que eu quero trazer esta discussão? Em primeiro lugar porque muito na rede social se falou sobre isso, alguns defensores da teologia trouxe algumas discussões que seriam péssimos nomes para estar ali, e eu também fiquei calado, até porque a gente tem que dar o direito de que as pessoas se apresentem, que as pessoas falem, enfim. E por algumas cobranças, eu estive assistindo o programa. Estive, na verdade, vendo a reportagem posteriormente, porque eu praticamente não assisto o canal aberto, por assim dizer, né? E eu estive vendo a entrevista. Bem, e vamos tirar aqui algumas impressões. Primeiro, é a proposta que a Globo trouxe. Bem, a Globo sempre é satanizada por os grupos evangélicos. Tudo que se refere à Globo, há logo um movimento dizendo que é para denegrir, que é para falar mal, que é para isso, que é para aquilo outro. Mas a proposta que o Bial apresentou, pelo menos nessa entrevista, foi uma proposta de mostrar os rumos que a fé evangélica tem tomado no Brasil nestes 500 anos de reforma. Bem, os artistas convidados, se você não assistiu, você deve saber, é a Priscila Alcântara, uma cantora muito conhecida, o Vini, mais conhecido como Pastor Jacinto Manto, um comediante gospel, se é que isso existe, e o outro é um rapper, um cantor conhecido também, é o Tom Carf, isso mesmo. E para contrabalancear, ele chamou um ateu. Aí você já diz logo, é para humilhar. Mas o ateu é um dos nomes mais conhecidos da sociologia religiosa. Inclusive, nos meios acadêmicos, ele é muito citado, muito utilizado, que é o Ricardo Mariano. Ele tem vários livros sobre a temática do crescimento evangélico, neopentecostal e pentecostal no Brasil, e em nenhum momento ele se utiliza de sátiras ou de questões pejorativas. Muito sensato neste ponto. Então, até aí eu vi uma perspectiva, sendo da Globo, uma perspectiva positiva da reportagem. E as propostas que o Bial trouxe, também não vi nada demais. Bem, mas o que é que eu me preocupei? Porque os personagens que representam o movimento evangélico, esses três que eu trouxe para vocês, que eu já citei, na verdade eles não são personagens que representam a ortodoxia, a preocupação bíblica, a preocupação histórica com o caminho que a fé evangélica ela trilhou até chegar aqui nesses 500 anos de reforma. Na verdade, o ateu, o Ricardo Mariano, ele foi muito mais sensato que os três nas suas posições. E ali eu me preocupo no seguinte aspecto: que rumo a igreja evangélica brasileira está tomando? Bem, eu não vou questionar aqui o trabalho que a Priscila Alcântara faz, porque eu sei que ela alcança vidas, abençoa vidas, tem trazido de alguma forma conforto para aqueles que necessitam. Também o humorista Vini, ele tem trazido alegria, apesar de umas sátiras muitas vezes ser contextualizado. O Tom Carf, eu confesso que não conheço, então nem vou opinar, mas ele segue o mesmo padrão de estrelismo que nós encontramos na televisão. Mas o que me preocupa são as colocações que o Bial ele traz a todo instante para aquelas pessoas, e eles não sabem falar nem mesmo sobre aquilo que é mais simples. Por exemplo, o Vini, o pastor Jacinto Manto, humorista, ele foi submetido a uma pergunta: o que é manto? Ora, se ele usa como seu personagem Jacinto Manto, ele deveria ter uma capacidade de pelo menos explicar de maneira plausível o que é este manto, já que é um linguajar típico do meio pentecostal e ele representa isso.
Então quando ele vai explicando, cada vez ele vai se enrolando mais e o Bial vai perguntando e claramente a gente percebe que o Bial ali está perguntando não para querer enrolar ele, mas para esclarecer como qualquer leigo que não entende o evangeliquez que circula nos meios, principalmente neopentecostal e pentecostal, quer entender. Então é perguntado sobre isso, perguntou para ele, perguntou para Priscila Alcântara, utilizou outros termos, né? Na verdade, nesse quadro ele queria entender esses termos, canela de fogo, manto, perguntou para o Tom Carf, e o que é que eu vejo de tudo isso? Nem mesmo coisas simples foi possível explicar. A entrevista foi descontraída, foi bem no estilo popstar, não buscou trazer uma verdade do que é a reforma. Na verdade, quem abordou com mais sobriedade foi o Ricardo Mariano, que é um ateu, mas que entende do assunto. E no final, para o desfecho triste desta entrevista, foi perguntado o que é que o jovem evangélico espera. Bem, as respostas foram: espera ser feliz, espera ter prazer, espera ter dinheiro. Isso é o que você espera? Este é o foco da nossa fé? Este é o foco do nosso desejo? Também foi falado que ele espera por liberdade. Eu não sei se esse é o teu foco, mas esse não é o foco que dezenas e milhares de cristãos morreram e ainda hoje se sacrificam pelo Evangelho. Eu concordo que nós não precisamos ser sisudos, que nós não precisamos ser zangados, ser chatos, ser intransigentes, mas é preciso que nós repensemos o Evangelho, que a nossa juventude, que a nossa, vamos dizer assim, que o futuro da reforma protestante tem levado a, não somente nas redes sociais, nas mídias sociais, mas no cotidiano. Queridos, o Evangelho é coisa séria. Não estou aqui sendo taxativo de que o crente ele não pode sorrir, ele não pode ter um momento de lazer. Mas o Evangelho é coisa séria. E mesmo numa entrevista descontraída daquela, ficou claro que, por exemplo, nenhum deles souberam explicar o que é dom de línguas, já que o Vini representa um pastor evangélico, que até onde eu sei é membro de uma igreja evangélica Assembleia de Deus, e passou vergonha. Então eu trago para encerrar uma reflexão para você. Você conhece a sua fé? Você conhece o que você crê? Ah, mas eu não sou pentecostal. Mas conheça o que a tua igreja prega. Conheça os princípios básicos que a palavra de Deus apresenta. Você é pentecostal? Conheça a sua fé. Aprofunde-se. Pare de simplesmente comer feijão com arroz. Mas é preciso, para que no momento daquele não passe vergonha alheia diante de milhares de espectadores. Por fim, eu quero dizer que eu não condeno ninguém que gosta da Priscila Alcântara. Ela tem umas músicas muito bonitas. Eu Vou Além, por exemplo, é uma música que eu gosto. O Jacinto Manto, sorri bastante já com algumas piadas dele. Tom Carf, como disse, não conheço. Ricardo Mariano, que é um sociólogo muito conhecido, tenho vários livros dele. Mas temos que filtrar. Temos que filtrar aquilo que nós queremos para a nossa igreja. Para a igreja evangélica brasileira, para a igreja evangélica mundial. 500 anos de reforma. Para onde estamos indo? Talvez estamos precisando de uma nova reforma. É isso aí, gente. Por hoje, eu deixo um abraço para todos e até o nosso próximo bate-papo teológico.